Com vocês, o meu nome é João Vitor e muito bem-vindos a este canal. Hoje vou trazer um tema bem interessante, porque como você pode ver neste canal eu trago história de personagens bíblicos, fatos bíblicos e tudo mais. Só que tem uma coisa, você já teve uma curiosidade em aprender sobre Israel? Porque Israel foi um povo escolhido por Deus. E as histórias bíblicas que trago aqui, todas elas são direcionadas a Israel. Mas você já teve uma curiosidade em aprender de como ela surgiu, qual foi a trajetória dela? Se você está interessado, então se liga neste vídeo, porque nós vamos falar sobre a história de Israel. A história de Israel é muito longa e turbulenta. A Bíblia conta sobre a origem do povo e do país de Israel, desde a época de Abraão, a qual, ao longo da história, Deus usou Israel para revelar a sua vontade e trazer a salvação para o mundo. O povo de Israel tem uma história violenta e cheia de sofrimento, mas também com muitos milagres de Deus. Há cerca de 4.000 anos atrás, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar uma terra aos seus descendentes, que seriam o povo especial de Deus. Essa terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto de sua vida. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus, que significa ele lutou com Deus. Israel teve 12 filhos, que deram a origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã também teve o seu nome mudado por Israel. Israel passou 400 anos no Egito e se tornou um grande povo apesar de ser escravizado. Pela mão de Moisés, Deus tirou os israelitas do Egito e os levou através do deserto para a terra prometida. Nesse tempo, Deus deu as suas leis aos israelitas, ensinando-os a viver de maneira diferente dos outros povos. 40 anos depois, liderados por Josué, eles conquistaram Canaã e se estabeleceram no território. Vários outros povos moravam no território de Israel e houve muito conflito, mas após alguns séculos, os israelitas se tornaram o povo dominante da região. Nesta época, os israelitas estavam muito divididos entre tribos e nem sempre tinham um líder para uni-los. Chegou uma hora em que os israelitas quiseram um rei para uni-los. Deus escolheu Saul, mas ele fez muitas coisas erradas e os seus descendentes não herdaram o trono. Por isso, escolheu outro rei, Davi, a quem prometeu que sua descendência reinaria para sempre. Salomão, o filho de Davi, foi um rei muito sábio, que construiu o templo de Deus, mas em sua velhice Salomão abandonou a Deus. Depois de seu reinado, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. Israel, a norte, governado por vários reis diferentes de Judá, uma das tribos. A sul, governado pelos descendentes de Davi. Todos os reis de Israel foram maus e rejeitados por Deus. Por fim, o reino de Israel foi conquistado pelo império da Síria e o povo foi exilado. Mas o reino de Judá teve alguns bons e tementes a Deus. Por isso esse reino durou mais tempo. A
pensar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu a sua lei e cometeu muitos pecados. Uma série de reis ruins levaram à conquista de Israel pelo Império Babilônico. O templo foi destruído e o povo foi exilado durante 70 anos. Depois desse tempo, os israelitas tiveram permissão para voltar à sua terra e reconstruírem um novo templo, mas nem todos voltaram para Israel. Naquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Foi nesta mesma época que a primeira grande tentativa de exterminar os judeus aconteceu, mas Deus salvou o seu povo através de uma mulher chamada Esther. Desde então, muitas pessoas tentaram destruir o povo de Israel. Israel não voltou a ser um país dependente. Até a chegada de Jesus, a região foi dominada pelos babilônicos, os persas, os gregos, os egípcios, os sírios e os romanos. No tempo do Novo Testamento, o território de Israel estava debaixo do domínio romano, dividido em províncias. As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados, e os romanos frequentemente intervinham nas tradições religiosas judaicas. Tudo isso deixou o povo muito descontente com a pressão dos romanos. Deste exílio, o povo de Israel não tinha tido mais rei da linhagem de Davi, mas Jesus era da descendência de Davi, e ele fundou um reino muito maior, o reino de Deus. Nos seus primeiros dias, a igreja primitiva foi tolerada, mas depois alguns judeus passaram a perseguir os cristãos. Mais tarde, os romanos também perseguiram a igreja. Jesus tinha avisado que Jerusalém seria arrasada e o templo seria destruído. Isso aconteceu quando os romanos conquistaram a cidade. Depois de uma grande revolta judaica, as relações entre os judeus e os romanos pioraram cada vez mais, até que os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém, impedidos de morar na região de Israel. Durante os séculos, os judeus não tiveram uma terra própria. Eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto que a terra de Israel teve um nome mudado para Palestina. Foi dominada por vários povos diferentes. Ao longo desse tempo, grupos de judeus se instalaram na região, mas muitas vezes eram perseguidos. Como o povo estrangeiro não se integrava completamente na cultura dos países onde se instalava, os judeus foram muitas vezes vistos com desconfiança. Eles foram alvos de muitas perseguições e técnicas religiosas no mundo inteiro. As tentativas regulares para experimentar os judeus, suas incapacidades de se defenderem e a sua falta de direito levou ao surgimento de um movimento para formar um novo país em Israel. Esse movimento, que ganhou força a partir do século XXI, ficou conhecido como Movimento Sionista, por causa do Monte de Sião, que fica junto de Jerusalém. A região do nazismo realizou o maior massacre de judeus da história no fim da Segunda Guerra Mundial. Israel hoje é uma mistura de influências judaicas, cristãs e islâmicas. A história de Israel
tem sido muito violenta, mas Deus cumpriu suas promessas de abençoar todos os povos de Israel da terra a partir de Abraão através de Jesus. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e assiste o sininho das notificações. Desde já, tenha um bom dia. Tchau!